Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no canal do IAG, no Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui na proposta de sempre trazermos comentários relevantes da lição e complementares que aprofundam toda a recapitulação da lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo. Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, peço que você se inscreva, deixe o seu like, compartilhe também nas redes sociais este material para que mais pessoas sejam alcançadas. Deixe aqui nos comentários também a sua participação, pedidos e agradecimentos pelos quais temos orado constantemente e também perguntas, um comentário para enriquecer toda a recapitulação. Caso você já tenha nos acompanhado aqui no Lições para a Eternidade, muito obrigado pela sua presença, pela sua fidelidade de estar acompanhando aqui a recapitulação. Temos ouvido muitos bons comentários para a honra e glória de Deus que também nos motivam a darmos continuidade a todo este trabalho que temos realizado. Aqui no canal do IAG você pode ter acesso a muitos outros conteúdos, aos congressos que realizamos, aos seminários que estamos realizando este ano, temas diversos de família, de profecia, da parte de música, educação de filhos. Tem um leque de opção para que você possa se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre, finalizamos então o estudo de Colossenses, Filipenses, que foi uma grande bênção, e vamos então dar início ao trimestre abril, maio, junho, com esta lição que eu tenho em mãos. Eu espero que você esteja com a sua lição em mãos também, crescendo em um relacionamento com Deus. Então, durante este trimestre estaremos trabalhando essa temática que será um pouco mais livre, não será em si um livro, é uma epístola que estará sendo estudada, estaremos estudando vários textos bíblicos, mas com essa temática que é certamente muito pertinente para o tempo em que nós estamos vivendo. De igual forma, nos outros trimestres, eu conto aqui com a presença do Moses Coutinho, que tem nos abençoado com seus comentários, e a sua presença também, Moses. Muito obrigado por novamente aceitar o desafio de estar comigo neste trimestre, e que Deus abençoe a sua vida e que seja uma grande bênção a sua participação neste quadro Lições para a Eternidade. Amém, pastor, amém. Realmente é um tema que nós podemos dizer que para o ser humano é realmente o tema mais importante hoje, né? As outras, toda a Bíblia traz temas importantes, as outras lições que estudamos trouxeram temas importantes, mas se tem uma coisa que pode fazer-nos estudar toda a Bíblia, e ainda assim, como Paulo disse, né, eu mesmo perder a minha salvação se não vivemos isso aqui, né? Então que Deus nos abençoe e nos dê clareza de pensamento, de espírito para transmitir da melhor maneira para os irmãos. Amém, louvado seja Deus. E apenas atualizando vocês que têm nos acompanhado, você que está agora entrando em contato conosco, nós somos um ministério de apoio à missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia e estamos situados na zona rural de Capitólio. E aqui temos avançado em várias frentes de trabalho. Presencialmente temos uma escola missionária que hoje conta com 20 alunos, já tivemos 2 turmas formadas. Temos aqui a indústria, temos a parte de agricultura, realizamos congressos presenciais, seminários também, temos a parte da gráfica, em que temos dezenas de títulos publicados, não aqui localmente, mas temos também uma clínica, um spa mental, que é o Tranquilamente, ali mais para o sul da Bahia, e para o norte do país, nós temos o Tempo de Semear voltado mais à parte de agricultura. Eu peço que vocês continuem orando, continuem apoiando todo este trabalho. Este ano de 2026 temos desenvolvido várias outras frentes também. Estamos trabalhando com toda a regularização dos produtos da indústria para comercializarmos, atendermos uma demanda um pouco mais, como que eu posso dizer, não apenas informal, mas de uma maneira formal e também ampliar a venda de uma maneira mais substancial. Estamos desenvolvendo também um aplicativo para o IAG. Será uma grande bênção este aplicativo, e apenas aqui soltando, teremos vídeos falando sobre isso, mas apenas para despertar a sua curiosidade, teremos todos os livros do IAG indexados, fazendo parte deste aplicativo. Você poderá então ter acesso a todos os livros do IAG, a Bíblia Legado, através deste aplicativo que oferecerá também inúmeras ferramentas de estudo da Bíblia, para dar estudo bíblico, para realizar sermões. Enfim, será um aplicativo que certamente abençoará a sua vida para que você se aprofunde no relacionamento com Deus. Estamos desenvolvendo também a plataforma EAD, ofereceremos a princípio um curso de capacitação teológica, já iniciamos as gravações, serão 33 disciplinas
A ideia é lançarmos a plataforma EAD no início de 2027, se assim Deus quiser. O aplicativo será lançado provavelmente bem antes disso, estamos quase finalizando aí todo o desenvolvimento, louvado seja Deus por isso. E a indústria também, né, Moses? Fala um pouquinho da indústria, você como diretor desse setor aqui do IAG. Certo. A verdade é que a indústria, ela atualmente é algo pequeno, mas nós estamos focando, trabalhando nela, para que ela possa se tornar um apoio para a obra, não somente aqui, mas em todas as frentes de trabalho que o pastor mencionou, seja no Brasil ou fora, porque tem surgido muitas oportunidades de trabalhar além do nosso país, né? Nós temos trabalhado já há bastante tempo aqui no Brasil, mas especialmente os países da África que têm se aberto para o trabalho, são países de muita carência, né? Então, quanto mais nós pudermos gerar daqui, não somente com as doações de muitos irmãos que têm nos apoiado, mas também do próprio trabalho que aqui realizamos para apoiar essa obra, nós alcançaremos mais pessoas, alcançaremos mais resultados. Então, nós estamos aqui trabalhando em legalizar, construir, na verdade, uma indústria do zero já dentro das normas, né? Para poder expandir as nossas vendas para, como o pastor já mencionou, eu não vou aqui repetir, expandir realmente o alcance desse trabalho. Amém, louvado seja Deus. Então a nossa motivação é que a palavra de Deus, a verdade, o evangelho eterno alcance o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas ouvirem o evangelho, mais pessoas serão salvas, conhecerão a Deus, conhecerão o plano da redenção para serem salvas dos seus pecados. E temos o sonho de alcançarmos a autossustentabilidade para o Instituto, que vai proporcionar também toda essa possibilidade de estarmos apoiando outros trabalhos, além aqui do Brasil e em outros países. Então, continue nos apoiando com as suas orações, com seus recursos, estamos avançando. Se você quiser conhecer aqui pessoalmente, aproveite aí a agenda que temos durante este ano para que você participe aqui conosco presencialmente, quer seja da escola, de um congresso, de um seminário, para você conhecer pessoalmente o trabalho que aqui realizamos. Eu tenho certeza que você ficará impactado com o espírito que aqui reina, com o espírito de sacrifício e amor também. Moço, antes de entrarmos então na lição, vamos fazer uma oração. Peço que você nos dirija em oração neste momento. Oremos, grande e maravilhoso Senhor, misericordioso e longânimo. Nós agradecemos a Ti porque nos permites entrar agora em mais uma lição, Amém. um novo trimestre, e nós te pedimos que o tema que será abordado durante essa lição possa trazer a nós profundas reflexões, possa nos trazer reconhecimento da nossa necessidade do Senhor, e mais do que tudo possa nos dar ânimo para buscar-te mais e mais, e ter um relacionamento verdadeiramente profundo contigo. Abençoa cada um dos nossos irmãos que hoje nos ouve. O Senhor conhece as suas vidas particulares, as necessidades espirituais, e nós te rogamos que o seu Espírito os abençoe, preenchendo-os plenamente com a sua divina presença. Amém. Nós te pedimos e agradecemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. A lição sempre inicia com uma introdução do próprio autor da lição, e essa introdução, ela enfatiza, e aqui aparece umas 3, 4 vezes, a importância de mantermos um relacionamento com Deus, de que Deus é um Deus relacional. Nós vemos isso claramente de Gênesis a Apocalipse, o quanto Deus se importa com a humanidade, o quanto Deus quer se relacionar com a humanidade, e o quão importante é que nós entendamos que aquilo que é mais primordial na vida é mantermos um relacionamento com Deus. Então a autora da lição deste trimestre, ela enfatiza nas seguintes frases: crescer em um relacionamento verdadeiro e profundo com Deus é a decisão mais importante da sua vida. E ela novamente reitera, o relacionamento com Deus é o mais importante que alguém pode ter. Esse assunto, o desejo de Deus se relacionar com a humanidade, abrange toda a Bíblia. E mais para o fim aqui da introdução ela menciona, não existe nada mais importante do que um vigoroso relacionamento com o Senhor. E quando mantemos um relacionamento com Deus, todas as demais áreas da vida são impactadas. O casamento, os filhos, as amizades, os planos de vida, o trabalho, tudo o que fizermos certamente será impactado se mantivermos um relacionamento profundo com Deus. Então a decisão mais importante da vida, principalmente no mundo de pecado, em que temos que reconhecer a nossa condição pecaminosa, de perdição, é buscarmos através desse relacionamento conhecer a Deus
E a vida eterna qual é? Que te Ou seja, conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, versículo 3. Então, para sermos salvos dessa nossa condição pecaminosa, sermos perdoados por Deus, recebermos dele poder, o relacionamento ele é tão vital. Então, durante este trimestre, a própria autora fala que a lição estará num tom mais pessoal. Normalmente as lições que analisam um livro específico, ela tem um tom um pouco mais exegético, né? Mas o tom aqui dessa lição será aplicações mais pessoais, será esse tom mais de aplicação mesmo para o coração. E a gente já pôde ver isso aqui na primeira lição, nessa semana, que foi uma grande bênção e estaremos trabalhando durante este vídeo aqui. Algum comentário, Mous, da introdução, alguma coisa que você quer destacar? Eu creio que podemos avançar para a introdução da lição da semana. Da semana mesmo. Então, a lição de número 1, e a gente, antes de falar aqui do título, analisar a imagem, entrar detidamente na recapitulação, a gente sempre começa motivado, né? Um novo trimestre, parece que é a segunda-feira, é o mês que vem, é a semana que vem, mas eu peço que você não esmoreça durante o caminho, né? Não desanime. Na primeira lição a gente está super empolgado, faz votos de fazer o estudo diário da lição da Escola Sabatina, mas viva dia a dia, hoje, é o hoje. E aí já impacta o nosso relacionamento com Deus. Então, não faça promessas de longo prazo, ou olhando mês que vem, o próximo mês, é o hoje. Mantenha a sua oração hoje, o seu relacionamento com Deus hoje, a leitura da palavra, a leitura da lição da Escola Sabatina. Eu acredito que no final dessas lições deste trimestre, certamente a sua vida espiritual terá sido aprofundada, enraizada em Cristo Jesus. O título da primeira lição é Enfrentando a Realidade. Que realidade é essa, né? Nós vamos comentar, e o verso para memorizar está em João 15, versículo 9, que diz: Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Então nós temos aqui no verso já uma descrição de que Deus é amor, Jesus é amor, e Ele quer ter este relacionamento de amor para conosco também. Permaneçam no meu amor. E nós temos a imagem, o que nós podemos entender desta imagem da lição? Será projetada aí a imagem da lição, que traz aqui uma cruz, uma videira dando frutos e um ramo. O que a gente pode entender desta imagem, moço? Bom, olhando para as próprias palavras de Jesus no livro de João, né, nós vemos o contexto de que a única maneira de dar frutos é permanecendo em Cristo, né? Que nós vemos a planta envolvida na cruz, dando frutos, mas um ramo se afastando, sendo levado pelo vento, né? Porque não tem fruto, né? Exatamente. E também podemos olhar de duas perspectivas. Ou ele não tem fruto porque está se desligando, ou está sendo desligado porque não tem fruto. Uhum. Nós podemos entender das duas maneiras, né? O fato é, não é possível e não é aceitável para Deus também que nós estejamos na videira e estejamos sem fruto. Portanto, o nosso chamado é permanecer na videira e dar fruto. Tanto é que nós falamos de fé e obras, fé e ação. É exatamente isso. A fé te mantém na videira. E os frutos são os resultados dessa fé. É possível fé sem obras? Não. E assim nós podemos entrelaçar com muitas ideias da Bíblia, né? Sim. Mas o fato e a raiz aqui e levando para o tema da lição, né? A necessidade de que nós permaneçamos, que não nos deixemos afastar. Sim, exatamente. Eu acho tão interessante a videira, porque ela é uma planta rasteira. E quando você a suspende por meio de hastes, por meio de toda a estrutura que você dará a ela, ela fica suspensa entre o céu e a terra. E o que você teve suspenso entre o céu e a terra? Cruz. A cruz de Cristo, suspensa entre o céu e a terra. Isso é muito interessante. E nós temos aqui uma videira entrelaçada na cruz. E se nós entendermos que a videira é Cristo e nós somos os ramos, o permanecer em Cristo é permanecer no seu amor, como diz o verso para memorizar, é permanecer na sua vida, permanecer nos seus méritos, na sua justiça, no seu plano de salvação, de redenção da nossa condição de pecado. E todos aqueles que permanecem em Cristo neste relacionamento vital darão frutos. Se nós olharmos aqui, todos os raminhos estão com fruto. Nós temos aqui 6 cachinhos de uva. E o único que não tem é esse ramo que está sendo lançado fora. Então, essa imagem ela é muito significativa, muito interessante mesmo.
Então vamos avançar aqui para a lição de sábado, que já inicia, né, com uma pergunta: como está o seu relacionamento com Deus? Essa é uma pergunta que na caminhada cristã muitas vezes temos que nos colocar à beira do caminho, pararmos um pouco e nos perguntarmos, né, como que está o meu relacionamento com Deus? Será que eu tenho feito tudo num piloto automático, de uma maneira autômata, de uma maneira robótica mesmo, vivendo uma religião apenas da forma ou da essência também? Será que eu estou vivendo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus? Ou eu tenho feito tudo porque assim eu fui educado, porque entrou numa rotina? É uma pergunta assim essencial para a vida espiritual. Sim, é interessante Uhum. notar que Apocalipse, né, que vai ser estudado aqui até um pouco mais para frente, ele vem nos falando sobre a mornidão, a situação de mornidão. E aqui é a realidade que é apresentada, né, para nós olharmos para nós mesmos. A mornidão, alguns podem achar que a mornidão é não estar fazendo tantas coisas quanto deveriam ser feitas. Uma coisa é certa: quando nós olhamos para a nossa vida e não vemos os frutos, certamente tem algo errado. Uhum. Só que aí muitas pessoas pensam, então tenho que dar mais fruto. Só que em vez dela voltar a buscar sustento da videira para ter fruto, ela busca dar fruto por si mesma. Uhum. E o que acontece quando uma pessoa tenta dar fruto por si mesma? Ela vai para o fanatismo. O fanático é aquele justamente que perdeu a sua conexão com Jesus e tenta se validar novamente através de uma produção forçada de frutos. Uhum. Então, tanto ele força em si mesmo esses frutos, como crê que aqueles que não os dão como ele estão fora da videira. Mas o chamado que é feito aqui é para que nós percebamos se nós estamos na videira ou não. Uhum. Não é para que nós percebamos se temos frutos. Com certeza, os frutos, como eu disse, são indício de se algo está bem ou não. Se a sua planta não está dando fruto, opa, tem alguma coisa errada para consertar. Só que o chamado sempre foi para ir a Cristo para que tenhamos fruto. Uhum. Cristo não pode ser substituído por nada em nossa vida, né? Uhum. E aí então a lição aponta aqui para Apocalipse 3, 14 a 17, que é a carta à igreja de Laodiceia. Uhum. Nós sabemos que as cartas do Apocalipse possuíam equivalentes geográficos na época de João, mas como adventistas especialmente nós sabemos que tem um significado temporal também. Uhum. Ou seja, aquela carta ela descreve a situação da igreja de Deus e os desafios da igreja de Deus no tempo de Laodiceia, que nós cremos ser o nosso tempo. Uhum. E o desafio de Laodiceia é descrito claramente, de maneira muito clara. Talvez nunca houve, se nós formos olhar realmente, em todas as eras passadas da igreja, uma época de tanta mornidão como hoje. O que é a mornidão? É um estado neutro. Uhum. Neutro, que não existe uma neutralidade com as coisas de Deus, Uhum. né? Mas um estado no qual nós não estamos nem cumprindo o ideal de Deus e nem o ideal do mundo. Uhum. Nós estamos bem no meio. Uma mistura entre a fé genuína e verdadeira com o mundo, né? Exatamente. Hoje, na Uhum. verdade, se nós formos ver, a fé virou meio que um costume cultural. Especialmente no Brasil, que é um país Cristão. majoritariamente Uhum. cristão, a fé é algo de moda até, se você for ver. Todo mundo tem alguma igreja, tem alguma fé, e aí a gente está numa igreja, em alguma fé, e não vivemos a essência daquela fé que nós abraçamos muitas vezes, né? Estamos ali sem ter uma vivência realmente orientada por Deus. E a maior arma que Satanás possui é afastar o homem de Deus. Mas a maior mesmo não é só mantê-lo afastado de Deus, Uhum. é fazer ele pensar que está com Deus enquanto está afastado. A condição de uma pessoa morna, ou seja, uma pessoa que pensa que está em Deus enquanto ela está afastada de Deus, é a condição mais desesperada que existe. Exato. Um ímpio sabe que está no caminho do mal. O justo, ele sabe que está no caminho do bem. Agora, o morno, ele não sabe. Ele Ele pensa que pensa que está sabe. no caminho do bem, mas está totalmente enganado na condição dele. Ele não reconhece que necessita de mudança, ele está indo para um caminho de perdição, mas acha que está indo para um caminho de salvação. Exato. É a condição mais Desesperada. Não tem, enganosa e a desesperadora, sem pessoa dúvidas. não é é até um trocadilho aqui. É uma situação desesperadora porque a pessoa não se desespera. Uhum. Um pecador duro, ele pode se desesperar, mas um morno, ele não se desespera, ele acha que a situação está boa, e aí por isso João diz, né, Jesus diz no caso, tu dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Como é que alguém vai vir aqui me repreender por alguma coisa? Uhum. Eu estou vivendo, só que agora, quando nós olhamos
para o chamado aqui da testemunha, é justamente o primeiro passo reconheça a sua condição. Você acha que é rico, mas você é pobre, você é miserável, cego e nu. Você não tem nada. Então esse é o choque de realidade que ele vem nos trazer. Uma pessoa assim, ela faz mal a si mesma e não é útil no reino de Deus, porque não o representa corretamente. Sim. Então, a primeira coisa nessa lição, creio, é justamente um reconhecimento, porque não há remédio sem reconhecimento. E aí a gente pode até trabalhar no título da lição, enfrentando a realidade. Que realidade? Da nossa condição. E se a nossa condição, porque, e aí já migrando de sábado para entrar especificamente em domingo mesmo, Jesus sendo a testemunha fiel e verdadeiro, o testemunho que ele está dando a nosso respeito é fiel e verdadeiro. E nós temos que ter este reconhecimento da nossa condição, da nossa realidade, que é a condição de pensar que está rico, mas está pobre e é miserável, de pensar que está vestido, mas está nu, de pensar que tem que enxerga, mas está cego. E nós vamos então trabalhar todos esses tópicos agora na lição de domingo. E o ponto central que a lição de sábado também trabalha é que quando tivermos um relacionamento real com Deus, a nossa vida no presente é impactada e o nosso destino eterno também, querendo ou não, será determinado ou para a salvação ou para a perdição. Então, durante esta semana, vamos encarar qual que é a nossa realidade, qual que é a nossa condição, porque só pode haver um verdadeiro e genuíno arrependimento se você reconhecer a sua condição. Você só sente necessidade de algo se você de fato falar, eu preciso disso. Eu tenho essa necessidade, então eu preciso de algo. Se você fala, eu não tenho necessidade, como que você vai clamar por uma mudança ou por uma transformação? Então vamos aí para a lição de domingo, que tem como título Nossa Condição, e já traz uma pergunta introdutória, né? O que Jesus diria sobre o seu relacionamento com ele hoje? Essa pergunta foi muito interessante, porque muitas vezes nós nos perguntamos, como que está o meu relacionamento com Jesus? Eu achei interessante virar, Troca, né? O que Jesus diria do nosso relacionamento, do meu relacionamento com ele hoje? O que ele diria a meu respeito? Que eu sou constante, que eu sou instável, que eu estou numa condição de mornidão ou não? Eu fiquei pensando assim, o que Jesus diria a meu respeito? Isso é muito significativo, que já é um primeiro passo para nós pensarmos a respeito da nossa condição. Então vamos lá para Apocalipse 3, vamos ler do verso 14 ao verso 17. A pergunta aqui é, o que Jesus diria sobre o seu relacionamento com ele? E Jesus vai dizer agora. Exatamente. Apocalipse 3, do 14 a 17. Leio aqui. Lê pra gente, moça. E ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve, essas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu rico sou e cheio de bens, não tenho necessidade de nada. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Essas são palavras muito fortes, né? Quando nós estudamos sobre as 7 cartas que foram destinadas às 7 igrejas literais na época de João, de Éfeso até a igreja de Laodiceia, como Moses bem explicou, nós entendemos também que são 7 períodos da igreja. E quando analisamos cada uma das cartas, as cartas elas têm a mesma estrutura. E sempre tem ali um elogio, sempre tem um reconhecimento de algo que está legal. Mas quando a gente vai para a igreja de Laodiceia, não existe nenhum elogio, zero. A nossa condição é de miséria mesmo, é de pobreza, é de nudez, é de cegueira, nós estamos completamente nessa condição desesperadora. Mas a boa notícia é o que a gente lê aqui no versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, se Jesus está fazendo com que a nossa máscara do formalismo, daquela obra não profunda, mas superficial, caia por terra, é porque ele nos ama. A repreensão da parte de Jesus é motivada pelo amor. E nós temos aqui a testemunha, o relato de Cristo a respeito de nós. Nós não somos nem quentes e nem frios.
Nós somos mornos e pela mornidão ele está prestes a nos vomitar. Primeiro ponto, nós não fomos ainda vomitados. Mas se nós permanecermos nessa condição, nós seremos vomitados. O que o seu corpo vomita? Aquilo que o seu corpo não tolera, não assimila. E eu tenho 3 filhos e às vezes eles ficam enjoadinhos e vomitam. E a gente fala, olha, vomita que melhora. Aquilo que traz para o corpo de Cristo, que é a igreja, febre, traz um mal-estar, são os mornos dentro da igreja. Porque esses vão trazer a crise de identidade, esses vão trazer os reais problemas para dentro da igreja, de conflitos interpessoais, de problemas espirituais, vão trazer toda a inflamação para o organismo. E para que o organismo volte a ter saúde, uma ou outra. Ou esse alimento que está trazendo toda essa problemática, ele é assimilado, ou seja, ele é desintegrado ou ele é lançado para fora. Ou seja, ou eu mudo a condição ou eu serei expulso. Não tem uma terceira opção. Se eu não mudar a situação, nós estamos muito próximos da vinda de Cristo e a sacudidura vai se intensificar. Se eu não mudar a minha situação de Laodiceia, de laodiceano, eu serei lançado para fora. Agora, se eu mudar, eu serei assimilado pelo organismo e me torno uma pessoa quente. Amém. Então a mornidão é uma condição inaceitável perante Deus. É uma condição, não tem como lidar com essa situação. Tem que ser lançado fora ou tem que ser completamente mudado. E tem as palavras de Cristo, né? Ele prefere que nós fôssemos frios do que mornos. Ou seja, era melhor estarmos no mundo e sermos mais suscetíveis a reconhecermos a nossa condição, mais suscetíveis à voz do Espírito, do que nessa condição enganosa de mornidão. Realmente, uma pessoa morna, ela prejudica tudo que é possível, realmente, né? A si mesma, porque se engana. E quando nós olhamos para o contexto do grande conflito, uma pessoa quente, ou seja, que está realmente dentro, ela defende o nome de Deus corretamente, diante da terra, dos demônios, dos anjos, diante de todos, ela é uma verdadeira testemunha de quem é Deus. Uhum. Um ímpio, ele é uma verdadeira testemunha do que é alguém separado de Deus. Um morno, ele simplesmente mostra, como é que eu posso dizer, quão paradoxal pode ser o ser humano, de buscar sempre o seu próprio conforto e não a verdade em si. Ele não entra no céu e fecha a porta para que outros não entrem, né, pelo péssimo testemunho. Desse jeito. Então ele é inútil para a sociedade e para Deus, no final das contas, o morno, né? Então, e pensar que esse chamado que é feito à igreja da nossa era deveria nos fazer preocupar bastante, né? Muitas pessoas, às vezes, e eu creio que conosco pode acontecer a qualquer momento, de pensar, bom, talvez eu não esteja tão morno igual certas pessoas por aí, né? Mas só o fato de nós não pensarmos que precisamos de mais de Cristo já é um passo na mornidão. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais nós queremos ter dele, né? E mais estamos dispostos a escutar quais são os nossos defeitos, nossas falhas, o que nós precisamos mudar, que nós precisamos buscá-lo mais. A partir do momento que eu penso que já estou buscando o suficiente, é onde eu começo a decair, né? É verdade. Imagina Paulo um dia falando, não, acho que eu já busquei a Deus o suficiente por hoje já. Jesus falando isso. Cada oportunidade que ele tinha, ele estava buscando a Deus e quando ele tinha outra, servindo o próximo. Então, é verdade. Mornidão está longe de comodismo. Eu fiquei pensando na mornidão também, moço. Olha só que interessante. Quando você está com a mão no gelado e coloca a mão no quente, aquele quente se torna muito mais quente. Quando você está com a mão no quente e coloca no gelado, o gelado tá muito mais é muito mais gelado do que realmente na sensação ele é. Mas o morno não. O quente nunca é quente demais e o frio nunca é frio demais. Ou seja, se você realmente, espiritualmente, estamos trabalhando aqui na linguagem usada aqui por Jesus, se você está quente, você vai olhar para a frieza do mundo de uma maneira aversiva. Quem está frio e olha para o quente vai falar assim, não, isso é demais para a minha vida também. Agora o morno, ele consegue, exatamente, ele consegue transitar pelos dois ambientes. Aqui tá quente, tá gostosinho, aqui tá frio, mas aqui tá bom também. Ele é a mistura, porque o morno é o resultado do quente com frio. E essa é a nossa realidade, nós somos cristãos mundanos. Olha o quão paradoxal é isso. Nós professamos a verdade presente, a fé para esse tempo, que Jesus voltará, mas nós não nos preparamos realmente, eficazmente para a vinda de Cristo. Essa condição, ela é desesperadora.
E nós temos que reconhecer, porque Jesus é a testemunha fiel e verdadeira. Se você falar assim, não, eu não estou nessa condição, você está fazendo de Jesus mentiroso? É, Então, o primeiro passo para nós nos aprofundarmos no relacionamento com Deus é: Senhor, tenhas misericórdia de mim. Eu estou nessa condição laodiceana e eu aceito esta troca que o Senhor está me oferecendo, que a lição de domingo vem trabalhando também os versos 18 e 19. Eu penso que sou rico, mas Senhor, eu sou pobre. E o que é riqueza e pobreza aqui? E a gente poderia trabalhar com muitos outros textos, mas apenas resumindo. O ouro descrito que te torna rico é a fé genuína e verdadeira que vai produzir uma transformação real de vida. Eu penso que eu estou vestido, mas eu estou nu. A vestimenta que nos cobre, que não cobre o pecado, mas cobre a vida do pecador arrependido, é a justiça de Cristo, são os seus méritos, a sua perfeição de caráter, a sua perfeita obediência à lei. A justiça de Cristo que nos cobre, imputada e comunicada. Eu penso que eu estou vestido, mas eu estou nu, e nu é culpa. Ou seja, eu permaneço ainda carregando os meus pecados, estou caminhando para um sentido de perdição, mas eu penso que eu estou vestido. E a cegueira espiritual é pensar que tem discernimento, que tem sabedoria, que tem a unção do Espírito, mas nós estamos completamente equivocados ao fazermos uma leitura errada a nosso respeito, uma leitura errada ao tempo em que estamos vivendo, a nossa própria condição. Então, Jesus fala: olha, vocês estão nessa condição, Benjamim, você está nessa condição, mas eu estou te oferecendo uma troca. Eu quero que você me dê a sua nudez para que eu te dê a minha vestimenta. Eu quero que você me dê a sua pobreza, miséria, infelicidade, para que eu te dê o meu ouro, a minha fé, a fé de Jesus, a fé genuína e transformadora. Eu quero que você reconheça que você é cego, que eu quero te curar dessa cegueira, te encher do Espírito Santo e te dar sabedoria para que você viva e ande nos meus caminhos. Então, que presente maravilhoso, que promessa maravilhosa a igreja de Laodiceia tem. Então nós não devemos nos conformar nessa condição, mas estarmos dispostos a buscarmos essa mudança real de vida. amém. Amém. Glória a Deus. Eu acho que aí nós até começamos a entrar na segunda, porque. Sim, vamos ler apenas os versos 18 e 19, que Sim, são tão vamos sim. importantes, daí você entra na lição de segunda, Mose. Eu só vou ler, daí você achar. pode... Tá acho ótimo. que vai fechar aqui. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Exatamente. Então, depois dele oferecer todas essas coisas, ele diz no verso 19: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. E a lição de segunda fala justamente sobre isso, né? Sobre a repreensão, arrependimento e recompensa. O primeiro passo que a testemunha dá é indicar a nossa realidade, né? Por quê? Porque nenhum doente busca a cura se ele não se sente doente. E é comum que as pessoas não queiram estar doentes, então não reconhecem, né? Mas, se não reconhecer, também não é curado. Continua decaindo. Então ele nos desperta para a nossa verdadeira condição. E nesse aspecto eu me vi hoje de manhã. Por quê? Porque começou a chover de manhã e eu estava ali deitado na cama e abrimos a janela e aquele friozinho, uma chuvinha lá fora e eu deitado numa cama quentinha com a coberta gostosinha e precisava levantar. Essa é a realidade de um morno. Ele está numa mornidão literalmente tão aconchegante, tão gostosa que ele não quer encarar a realidade. Então ele se mantém ali e às vezes é necessário que a testemunha venha dar um sacode. Acorda, vamos levantar, vamos trabalhar, vamos viver. E nós podemos não ter força suficiente para sair, né? Então ele vem no sacode, não força suficiente para levantar, mas força de vontade para fazê-lo. Só que nada que uma repreensão não faça, né? É verdade. Então, nesse caso, nós vemos a repreensão como uma bênção para nós Amém. levantarmos do nosso estado e realmente avançarmos no caminho que ele nos guia. Embora o sacode de Deus às vezes possa ser incômodo ou meio duro para o nosso reconhecimento, né? É difícil. Ele é dado com amor para que nós não percamos as bênçãos que ele quer dar, que foram dadas aqui em cima, que foram oferecidas, né? A Sim. linguagem de Cristo aqui é justamente de despertar para receber. Basicamente isso que nós vemos aqui, né? Achei bem interessante. Sim, com certeza. E frisando, né, o que você disse, o doente só procura o médico se ele reconhece a sua doença. Então, a repreensão de Jesus é para que nós reconheçamos a nossa condição, para que nós busquemos o genuíno arrependimento.
E o genuíno arrependimento está ligado sempre a uma conversão de vida, ao abandono do pecado, à permissão que o Espírito Santo opere uma obra profunda, não superficial, mas uma obra profunda de transformação do caráter, para que revelemos o caráter de Cristo. E aqui a lição vem trabalhando o versículo 20, que diz o seguinte, e eu até peço que você comente o versículo 20, Mose, porque é um versículo muito lindo, né, a respeito, dentro dessa temática mais ampla do trimestre, do relacionamento, que diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Sim, isso aqui é muito interessante. Isso é maravilhoso. É um verso lindo, né? Que nos mostra... Porque ontem eu vi um vídeo, me mandaram, dizendo que nós temos uma visão imprecisa acerca de Deus. É um vídeo, eu não sei exatamente de que tipo de religião são aquelas pessoas, mas ele falava que a igreja cristã, através das eras, às vezes tentou corromper a imagem de quem era Jesus. Uma hora o fez ser muito duro, ou muito um cobrador realmente, e outra hora, que no caso seria nos nossos dias, nos faz ser confiante de que ele faz qualquer coisa por nós e que nós podemos estar na comodidade. Mas a realidade é essa aqui. Isso aqui descreve tudo. Jesus quer entrar, ele está batendo a porta, mas ele não entra se você não levantar para abrir a porta. Essa que é a questão, e isso toca no ponto que nós temos tocado, pastor. Eu acho que desde que nós começamos a falar sobre essas lições, de que a salvação é uma obra conjunta. Deus, mais do que quer nos salvar, ele já fez tudo que era possível. Agora nós precisamos aceitar a sua salvação e abrir essa porta. O que seria cear? Quando nós olhamos essa questão de entrar e cear, nós lembramos de duas histórias ou dois casos da Bíblia. O primeiro está em Êxodo 25, quando falamos do santuário. Qual era o maior desejo de Deus? Ele falou, no meio do povo. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Ou seja, o santuário tinha a função de fazer que Deus habitasse no meio dos homens. Esse sempre foi o desejo desde o começo. O outro é quando nós olhamos para a última ceia dele com os discípulos também. O que foi compartilhado ali não era simplesmente um rito que Jesus estava falando, agora vocês vão fazer isso aqui para lembrar que eu morri. Não, Jesus, na verdade, ele nos convida para a ceia, e quando nós abrimos a porta e aceitamos, ele nos dá a própria carne e sangue dele. Ou seja, ele convida, mas é ele quem é a ceia. Ou seja, ele se oferece. E viver a vida de Cristo é justamente isso, aceitar plenamente uma mudança total de vida. Não é orar, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Não, é aceitar e dizer, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quiser. É uma decisão. Porque às vezes nós pensamos que podemos aceitar a Cristo, mas que a decisão vai vir dele. Não. Podemos aceitá-lo, mas a decisão de andar no seu caminho também é nossa. É uma decisão do ser humano. Sim. Então, esse verso nos mostra a grandiosidade do amor de Deus em tudo que ele dispõe para nós, o desejo de estar conosco, mas não podemos entendê-lo como um verso de comodidade. Ele é um verso que diz, olha, tem algo lindo para acontecer, mas se mexa se você quiser alcançar. Venha, abra a porta, deixa eu entrar. Sim, exatamente. Aceite que eu limpe toda essa casa, todas essas arestas, todas essas sujeiras, teias de aranha que estão aí dentro. Vou entrar, então nós vamos cear juntos. Sim, é interessante que o costume também da época não era bater à porta, mas você chamar a pessoa pelo nome. Então, normalmente você seria conhecido pelo seu nome e filho de fulano de tal. Então, olá, Moses, filho de fulano de tal, abra a porta. A pessoa vinha e abria a porta, ouviu a voz. Mas Jesus não está apenas falando, porque olha só, ele bate e se alguém ouvir a minha voz, ele não está apenas batendo, ele está chamando também. Moses, Moses, ele está chamando também. Mas por que ele está batendo? Porque a nossa condição de fato é de desespero. Eles batiam a porta em duas situações principais, num caso de morte ou num caso de guerra iminente. Então, essa é a nossa condição de morte e de um conflito iminente, real, que é o grande conflito. Então, se nós permanecermos, permanecermos numa condição de mornidão, nós vamos permanecer neste grande conflito. E a nossa única esperança é abrirmos a porta que Jesus ele jamais vai abrir por nós. É uma porta que até falamos que tem apenas uma maçaneta do lado de dentro. A situação é o desespero, Jesus está do lado de fora. Mas a esperança, ele quer entrar. Mas a maçaneta é só do lado de dentro.
Então, se você ouvir a voz e falar, Senhor, eu reconheço que é o Senhor, o meu bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você reconhecer que o testemunho que ele está dando a seu respeito é genuíno e verdadeiro, e reconhecer que aquilo que ele está oferecendo para ti, essa troca, é aquilo que vai te dar a solução para todo o problema laodiceano, você vai usufruir um relacionamento vital e íntimo com ele. E este relacionamento será o relacionamento transformador. Quando você mencionou de histórias, eu pensei na história de Zaqueu. Olha só, Zaqueu, não teve um diálogo, não teve um convite da parte de Zaqueu. Jesus se convidou. É. Não é ele que vem e bate a porta e fala, olha, eu quero entrar. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu, é o que ele faz comigo. E Zaqueu, um publicano, uma pessoa que era um judeu considerado traidor da nação. É a nossa condição também. Nós somos os traidores da nação por sermos mornos, como nós comentamos. Jesus falou, olha, eu vou hoje ceiar na tua casa. E quando Zaqueu abre a porta da sua casa, porque Zaqueu poderia ter rejeitado, na presença de Cristo, da manifestação do caráter de Cristo, do relacionamento que a ceia traz isso, né? Esse cear, você, na cultura judaica, você não se sentava à mesa com qualquer pessoa, tanto que Jesus comia com publicanos, pecadores, prostitutos, eles mais... O teu mestre come com pecadores, então ele é pecador também, Lucas capítulo 15. E quando Zaqueu abre a porta do coração, abre a porta da sua casa, o que Jesus fala a respeito de Zaqueu e da sua família? Hoje a salvação chegou a esta casa. Exatamente, é a mesma coisa que ele quer falar ao seu coração hoje. Hoje, se você abrir a porta do seu coração, haverá salvação na sua casa, no seu casamento, na sua família. Eu creio nisso, eu falo até com lágrimas nos olhos. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se você crê, então não se demore, abra a porta. Permita que Cristo coloque tudo em ordem. Às vezes você está tentando pela sua própria força, pelo seu esforço, mas sem Cristo você não pode fazer. É Ele que vai pegar a pá, né, a vassoura, e vai pegar, tirar a teia de aranha, o lixo da casa, a bagunça da casa, fazer algo assim maravilhoso na sua vida. Mas você tem que permitir esta obra de Deus na sua vida. Amém, amém. Realmente é lindo nós entendermos que quando nós vemos que tanto querer como efetuar vem de Jesus, é porque é o seguinte, Jesus não está na casa dele falando, se ele quiser ele vai vir aqui. Exatamente, boa. Jesus não está Exato. esperando que você tome todas as atitudes. Jesus está dizendo, olha, a única coisa que eu não posso é tomar a escolha por você. O resto eu faço tudo que eu puder. Eu fiz e faço e quero fazer. Exato, só que tem algo que nós devemos fazer. E eu gostaria de ler aqui agora o que é uma advertência do Espírito de Profecia para nós. Porque nós às vezes nos acostumamos tanto a essa voz batendo nós deixarmos para depois, que nós com o tempo paramos de ouvi-la. E aí parece realmente que Jesus foi embora e que nós ficamos sozinhos. Olhem só esse texto, está na Bíblia Legado, comentário de Apocalipse 3, 20. Diz a testemunha verdadeira, eis que estou à porta e bato. Toda advertência, censura e súplica da palavra de Deus, ou por meio de seus mensageiros comissionados, é uma batida na porta do coração. Então como que Jesus bate? Será que é algo aleatório, muito teórico, que a gente tem que imaginar ele batendo? Não. Porque está dizendo, quando você vê na palavra alguma coisa que fala contra o seu pecado ou contra a sua dificuldade, é um chamado. Amém. Quando um mensageiro, talvez essa lição, se Deus assim o permite, chega até você e mostra, você precisa de alguma coisa, esse é o bater de Jesus no coração. Amém. Você está ouvindo. Uhum. Amém? Está ouvindo. A cada batida ignorada, sua determinação para abrir se enfraquece mais e mais. Se a voz de Jesus não é atendida imediatamente, torna-se confusa na mente pela multidão de outras vozes. Os cuidados e negócios do mundo absorvem a atenção e a convicção desaparece. O coração se torna menos impressionável e cai em uma perigosa inconsciência quanto à brevidade do tempo e à grandeza da eternidade. O hóspede celestial está em pé à sua porta, enquanto vocês estão empilhando obstáculos para impedir sua entrada. Jesus está batendo por meio de prosperidade que ele lhes dá. Ele os enche de bênçãos para provar sua fidelidade. Você tem sido abençoado por Deus? Você acha que Deus tem permitido faltarem as coisas na sua vida? Isso é um bater também. Uhum. Deus bate na porta através de várias maneiras, na verdade. Uhum. Ele bate dando-nos bênçãos e às vezes para nos despertar ele tira as bênçãos, porque nós não estamos reconhecendo as bênçãos dele. Uhum. E continua. Vocês permitirão que o egoísmo triunfe?
desperdiçarão os talentos de Deus e perderão sua alma devido ao amor idólatra às bênçãos que ele concedeu? Uhum. Então, esse é um chamado realmente muito importante, porque em algum momento a voz vai parar de chamar. Tanto é que aqui nós lemos isso, mas tem outro texto que diz: hoje, portanto, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Uhum. Então, se hoje Deus está falando ao seu coração através do estudo que está sendo realizado aqui, não deixe para depois. Nós estamos acostumados a procrastinar em muita coisa na vida, mas isso aqui é uma coisa que, se nós procrastinamos, nós nos afastamos mais e mais e mais da salvação. É verdade. Eu fico pensando, sabe, Moses, talvez Jesus nunca deixe de falar. Talvez somos nós que, pela rejeição contínua à sua voz e ao seu bater, Sim. deixamos de ouvir a sua Eu voz. me refiro tanto a um Não estou momento discordando, é só Não, eu talvez concordo assim no plenamente. ponto. É importante nós notarmos isso, porque aqui foi dito que a voz vai abaixando, é como se a gente estivesse empilhando caixas na porta Exato. até ficar bem longe ou quase Por não causa ouvir. da multidão de outras vozes, que são as vozes dos apelos do pecado, do Isso, mundo, de exatamente. outros pensamentos, Porém, desejos. pode chegar o tempo em que Pode. nós tenhamos cometido pecado contra o Espírito Santo. E o Exatamente. Espírito não desperdiça os dons. Aham. Se nós rejeitarmos vez após vez, vez após vez, vez após vez, vai chegar um momento em que o Espírito vai ser levado, vai ser tirado. E que seja através da nossa morte, a voz silenciou, É não tem verdade. mais voz. Então aproveitemos hoje enquanto ainda estamos ouvindo, agora enquanto você está Amém. ouvindo. Amém, louvado seja Deus. É uma lição de fato muito profunda. Eu confesso que eu gosto do estilo de lição assim, porque foge do campo da teoria e vai lá assim no cerne da coisa mesmo para nos tirar de uma condição assim, de uma zona de conforto, de uma mornidão, para nós vivermos realmente o Evangelho. Vamos avançar para a terça, que vem falando a respeito do amor eterno e apresenta aqui, né, que muitas vezes, para muitas pessoas, é difícil, né, reconhecer a sua fragilidade, é difícil admitir a própria incapacidade, aceitar essa repreensão de Jesus, arrepender-se e receber com os olhos espiritualmente abertos as vestes de sua justiça. É um desafio para nós, porque muitas vezes queremos ficar ainda no pecado, acariciar o pecado, mas nós temos que entender que a condição, e quando falamos que temos que fazer algo, e que a salvação é uma obra em conjunto, não estamos falando de mérito humano, não estamos falando de obra humana, estamos falando de fazer aquilo que Deus não pode fazer por nós, que é o exercício da liberdade de escolha. Nós não podemos nem entregar o nosso coração a Deus, mas nós podemos escolher entregá-lo. Esse é o ponto. Então, o exercício da escolha, a decisão resoluta, ela precisa ser tomada por nós. E é neste ponto que o divino tem que se unir ao humano. Então, se nós não reconhecermos a nossa condição, que mudança que será operada? E ele promete, e aqui nós temos o versículo 21 em Apocalipse 3, uma das promessas mais lindas na Bíblia, não apenas para a igreja de Laodiceia, mas para todos nós, né? Que diz, verso 21, ao que vencer, por que venceu? Porque abriu a porta, ouviu a voz e permitiu Jesus entrar para ter um relacionamento profundo com ele. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É claro que a vitória de Cristo é única. Ele, desde o seu nascimento, nunca pecou. Mas Jesus, ele não é apenas o nosso substituto, ele é o nosso exemplo também. Como que eu posso vencer como Cristo venceu? A partir do momento que eu aceito de todo o meu coração, integralmente, a vida de Cristo em mim, andar como ele andou, manter este relacionamento com o Pai, a vida que Jesus viveu é a vida que ele quer viver em nós. E neste sentido, venceremos assim como ele venceu, ou seja, vitória de fato sobre o pecado, de fato vitória sobre a tentação, de fato vitória sobre pensamentos pecaminosos e desejos pecaminosos. Eu não estou falando que não seremos mais tentados, mas diante da tentação, ele nos dará socorro, ele nos dará livramento, ele nos dará escape. É a promessa que nós poderíamos aqui mencionar, lendo diversos textos bíblicos. É possível vencer como Cristo venceu. Por quê? Porque ele vencerá na nossa vida. Ele mesmo É o colocou mérito aqui, né? dele. Assim como eu venci. Exato. E é interessante que isso aqui parece até que Jesus também se coloca para nós vermos que ele também passou pela dificuldade. Jesus nunca foi morno, mas estar morno é estar cômodo. Essa é basicamente isso. Exatamente. Estar morno é fácil.
o difícil é sair da mornidão. E Jesus está reconhecendo, eu também passei por isso. Uhum. Eu tive que viver fora da mornidão a minha vida inteira. Exato. Então ele orava de maneira que ninguém nunca orou. Ele passava noites inteiras buscando a Deus porque ele sabia da necessidade que a natureza humana possui. Como Deus, ele velou a sua divindade para depender unicamente do seu Pai. E é esse o chamado que ele fala. E é dessa maneira que vocês também vão vencer como eu venci. Eu venci dependendo plenamente do meu Pai Amém. e fazendo as suas obras. E assim vocês vão vencer. Amém. Dependendo plenamente de mim e fazendo as minhas obras. Amém. Louvado seja Deus. E nós temos tantos textos, assim como nós dependemos totalmente de Cristo e apenas estando nele, ele em nós, podemos dar frutos, o Cristo permanecia no Pai. Neste sentido, o Pai era a videira de Cristo. Uhum. Então, assim como Cristo é a nossa videira e Cristo não podia fazer nada por ele mesmo, mas apenas o Pai que vivia nele através do Espírito, somos nós em relação a Cristo. Nós não podemos fazer nada sem Cristo, sem que o Espírito de Cristo habite em nós. Tem que haver essa unidade mesmo, né? Nós sermos um com o Pai, um com Cristo, eles em nós e nós neles. Ou seja, nós temos que alcançar essa unidade mesmo que Jesus tanto orou em João capítulo 17. E aqui nós temos diversos textos bíblicos, né, que apresentam desde Gênesis o quanto que Deus interage com as pessoas, o quanto que Deus ele quer ter um relacionamento pessoal. E nós vemos isso desde Gênesis 2:7, 3:8 a 10, temos aqui também Gênesis 5:24, 6:13, 12:1 a 4 e Êxodo 34:29. Quem são esses personagens? O que a gente pode extrair desses versos aqui? Sim, é interessante notar, antes de entrar nos personagens, eu já até comentei isso antes nos outros estudos, né? O tema mais tocado no livro de Gênesis é a aliança de Deus com o seu povo. E aqui, essas pessoas que são mencionadas são justamente exemplos disso, né? Uhum. Quando nós vemos aqui em Gênesis 2 o desejo de Deus para com Adão e Eva, né? E nós vemos para o restante aqui também. Em Gênesis 5, o relacionamento de Deus com Enoque, que era especial. Uhum. Em Gênesis 6, nós vemos o relacionamento de Deus com Noé, que também era diferenciado. Foram todas pessoas que realmente entendiam que um relacionamento com Deus vivo era a maneira de se salvar. Especialmente, isso nós falamos de Noé aqui, né? Uhum. Que esteve numa época de grande destruição, que aconteceu logo após ele obedecer à ordem de Deus, e é um chamado para nós hoje também. Estamos numa condição hoje em que precisamos ter a mesma vida que Noé tinha, de comunhão com Deus, né? E o livro de Êxodo, então, nós vemos que Deus está querendo... Tem Abraão e daí vem tem Abraão, né? Gênesis 12. Uhum. Então, o livro de Gênesis vem inteiro falando de alianças, e Êxodo em si já é para a aliança de Deus com o povo de Israel especificamente, né? Isso aqui nos mostra o seguinte: Deus sempre esteve aberto a aceitar alianças com os homens. Uhum. E isso que mais me deixa intrigado, porque é uma atitude constante de Deus fazer isso. E talvez a parte mais incompreensível é a capacidade de Deus ser longânimo desse jeito. Porque quantas vezes Deus insiste, tanto com a humanidade inteira, né, tanto com todos, como com cada um de nós individualmente. Deus não quer pactos somente corporativos. Ninguém vai ser salvo porque a igreja tem um pacto com Deus. Uhum. Deus tem um pacto com a igreja de que ela o represente como corporação e um pacto com você e eu para que nós o representemos como indivíduos. E Deus busca isso e ele insiste por quê? Porque para Deus, cada um que aceita é motivo de alegria. Uhum. Cada homem. Imagina, aqui nós vimos em Gênesis todo apenas esses homens aqui aceitando. Mas E os milhões de outras pessoas que existiam. Deus insistiu porque esses homens aceitando são testemunhas até hoje. Os outros foram esquecidos, mas Deus sabia que podia contar com que fossem alguns que o reconhecessem e recebessem, né? E são hoje exemplos para nós, né? Alegria para o céu inteiro e exemplos para nós, sabendo que Deus busca encontrar hoje também Enoques. Amém. E está escrito que existem Enoques em nossos dias, né? Uhum. Que esse seja a realidade, se não agora, daqui para frente de cada um de nós. Amém, também. em nome de Jesus. Então o desejo de Deus de estar perto, de ter esse relacionamento não mudou. Desde Gênesis 3:9, onde Deus procura a humanidade, onde estás, é a ação de Deus até hoje, né? É Deus em busca da humanidade. Essa é a essência de Deus também, a gente pode colocar, né? A revelação da sua longanimidade, mas do seu amor, da sua intenção de ter um relacionamento íntimo e pessoal conosco. E se esses homens tiveram, essas mulheres também tiveram, nós também hoje podemos usufruir deste relacionamento com Deus. Amém. Vamos avançar para a quarta-feira, que tem como título Permanecer. E vem trabalhando João capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11,
Não temos tempo hábil para lermos todos os versículos, você pode ler posteriormente, mas a ênfase de João 15 é o verbo permanecer. Aparece aí 10 vezes. E permanecer em Jesus é viver essa conexão, né, constante com Ele, permanente com Ele. Vamos então analisar João 15, o Pai sendo o agricultor, Jesus a videira, nós os ramos, o relacionamento que deve haver entre essas três partes, né? O Pai como agricultor, Jesus como a videira e nós como os ramos. Vamos falar um pouquinho aí de João capítulo 15. É interessante que quando Jesus ressuscitou e foi ao céu, ele se tornou um representante da humanidade, todo ser humano que está em Cristo é considerado justo por Deus. Só que quem decide se nós vamos permanecer em Cristo ou não é o Pai. Essa aqui é a realidade. O Pai é o agricultor. Assim como o agricultor decide se o ramo permanece na videira ou não, assim o Pai decide se nós permanecemos na videira ou não. E qual é a maneira pela qual ele julga isso? Ele julga pela capacidade de produzir frutos. Ou pelos frutos em si, nós podemos dizer, né? Que Deus, ele limpa, ele nos mantém, ele envia às vezes provas, né? Porque são, podemos dizer, as podas, as limpezas, mas todas elas são com o fim de que produzamos fruto. E é possível que Deus, se algum ramo está atrofiando e não há esperança, pois o ramo já não vai dar mais fruto, Deus pode cortá-lo. Agora, o chamado especial é permaneçam. Permaneçam em Cristo. Por quê? Porque todo aquele que for cortado de Cristo ou que se cortar de Cristo, né, e nós somos os responsáveis pela decisão final de Deus, né? Nas nossas escolhas nós mostramos se vamos dar frutos ou não. Permanecer em Cristo é a única maneira de viver. E na verdade, eu diria que por mais que muitas provas nos venham na vida, pastor, nós às vezes olhamos as dificuldades de tentações, dificuldades que acontecem. Algumas são tentações para o pecado, outras são dificuldades que simplesmente sobrevêm sem ser necessariamente uma tentação. Mas de todas elas, a prova da vida do crente é permanecer. É isso que Deus pede de nós. Tanto é que, embora quando nós olhamos para... Não me lembro exatamente onde está o texto, mas se nós percebemos, o que Jesus diz é: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar em quê? Permanecendo nele. Essa que é a prova do crente. É por isso que Satanás tenta nos fazer pensar em tantas outras coisas. Ele nos faz focar, às vezes, em pecados que temos dificuldade de vencer, nos faz focar em coisas que nós temos que fazer, mas nos faz esquecer de que nenhuma dessas coisas vai ser válida ou possível se nós não permanecemos. Sim, é verdade. Permanecer em Cristo é a dificuldade. A vida devocional, falando mais diretamente, nossa capacidade de andar em oração, nossa capacidade de levar toda e qualquer dúvida a Deus, confiando que Ele responde. Isso é permanecer nele. É verdade. E essa permanência que nós somos chamados. Tudo por quê? Porque tudo que nós fazemos não é possível sem Ele. Então, permanecer em Cristo é uma escolha, e aqui eu quero focar um pouco mais na nossa responsabilidade. Nós falamos sempre, Jesus é o responsável pela nossa vida, e é. Tudo que nós podemos fazer é devido à seiva dessa planta. Mas, se tem uma coisa na qual o humano deve aplicar todos os seus esforços, eu não estou dizendo que a gente tem que aplicar um pouco que Jesus completa, não. Jesus completa porque nem todo o nosso esforço é suficiente. Jesus nunca disse, dê metade que eu dou metade. Jesus disse, dê tudo que eu já dei tudo. É assim. Não existe meio a meio, é tudo e tudo. Esse é o chamado. E o nosso tudo, todo o nosso esforço da alma, deve ser por permanecer em Jesus. Amém. Não permitir que o pecado, que o mundo, nada que a rompa esse distração, relacionamento nada com Ele. rompa. Exatamente. Nós somos chamados a ter esforço, é nesse ponto aí que nosso esforço humano deve ser aplicado. Sim. 100%. E isso, como nós já sabemos, não tem nada a ver com salvação pelas obras, tem a ver com sobrevivência. Que ramo sobrevive se ele se deixar separado da videira? Nenhum. Então, se nós formos enxertados em Cristo para uma nova vida, como nós podemos nos separar e ainda estar salvos? Por isso que nós não podemos nunca dizer, uma vez salvo para sempre. Como é que alguém pode encher a boca para dizer, não, eu já fui salvo por Jesus, eu estou salvo? A pergunta é, você está santo? Porque está escrito que sem santificação ninguém verá o Senhor. E a perseverança dos santos é a perseverança, olha a palavra, né? Os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então a permanência, a perseverança deve ser nos mandamentos de Deus e na fé de Jesus. E nós só estaremos seguros enquanto estivermos ligados à videira nesse aspecto. Amém, excelente. Eu fiquei pensando aqui em João 15, eu quero ler apenas os versos 1 e 2 que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim
que não dá fruto, atira. Quem que atira? O O pai. pai, que é o lavrador. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando você vai para o grego, que foi escrito aqui, a palavra tira é a palavra airei, que pode ser traduzida não apenas como tirar fora, take it off no inglês, mas também levantar. Ou seja, e aqui eu quero trazer até um pouco do seu comentário, né, moço? Aquilo que faz com que eu permaneça ou seja arrancado da videira é a minha escolha. Porque o pai, como agricultor, ele quer que eu permaneça na videira, eu como ramo permaneça na videira, e a videira, que é Cristo, quer que eu permaneça nele, tanto que a ênfase de Cristo é permaneçam, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Então, é claro que esse é o desejo de Deus para nós. A pergunta é se é o nosso desejo para com Deus de permanecermos nele. Então a palavra aqui, ao invés de tirar, o pai lançar fora, eu posso entender que aquele que está em Cristo, mas está com problemas espirituais, o pai ele vai levantar. Por que levantar? Porque a videira, como eu disse, é uma plantinha rasteira. E se você não tiver toda a sustentação e os ramos não estiverem sendo expostos à luz, como que dará fruto? E o pai, e aqui tem uma linguagem maravilhosa, eu recomendo que você leia o capítulo 73 do livro O Desejado de Todas as Nações. Faça isso essa semana. Vai ser uma experiência maravilhosa na sua vida, que tem como título Não se turbe o vosso coração. E lá diz que o pai, ele não faz uma poda em nós, que somos os ramos, de uma maneira precipitada. Eu já tive o privilégio de podar uma videira. Você tem que pegar um ramo, suspender. Você não sai cortando. Por mais que você tenha que fazer uma poda drástica, ou seja, podar muito para que ela daí dê frutos posteriormente, é uma poda bem drástica mesmo, você não faz de uma maneira apressada. Você tem que ir meio que desenhando a videira e prendendo e amarrando e podando. A maneira como corta também. Exatamente, vai influenciar. E quando você poda, sabe o que acontece com os raminhos, moço? Eles choram. Cai gotinhas mesmo, assim, é impressionante. É como se o ramo estivesse chorando. Ou seja, esse ramo que está lá no chão, que ainda está ligado à videira, mas não está dando fruto, o pai não vai olhar e falar assim, isso é de pouco valor. O pai jamais olha para você e fala assim, você tem pouco valor. Não, ele olha para você e fala assim, eu enviei o meu filho para te salvar. Você vale muito para mim. Então o pai ele vai te colocar numa posição mais favorável, mas para isso ele vai ter que fazer o que na tua vida? Podar. E a poda vai custar. Você vai chorar. Você vai passar por tribulações, quem sabe suar até o sangue, como Paulo fala, vocês não suaram até o sangue como Cristo suou, mas vai doer. Mas é aquele machucado que é para o melhor. É aquela ferida que é aberta para cura e não para machucar, para ferir na maldade. Não, é o amor. Então o Pai nos ama e Ele quer que nós permaneçamos em Cristo. E nós como ramos, Moses, a questão da escolha, né? O ramo não fica assim, eu preciso dar fruto, eu preciso dar fruto. O ramo tem que pensar assim, eu preciso permanecer, eu preciso permanecer. Porque é inevitável, se você permanecer, você dará fruto. E a ênfase aqui do capítulo 15 é o amor também. Se nós estivermos em Cristo, que é a videira, com a motivação correta, que é o amor a Cristo, nós daremos frutos, porque a videira, ela vai veia por veia, né? E o ramo, eles vão se entrelaçando até que a vida da videira se torne a vida do ramo e a vida do ramo a vida da videira. Se torna um. E o dar fruto é algo inevitável, algo automático. E é isso que nós temos que procurar, amar a Jesus de todo o coração, buscarmos este reavivamento através do amor. E o amor vai produzir toda a reforma necessária para que demos frutos, o fruto do Espírito na nossa vida, o fruto de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10, 1 João 2, versículo 6, aquele que diz que permanece em Cristo deve andar assim como ele andou. Então, o viver a vida de Cristo vai ser por estarmos cheios do Espírito Santo, sorvendo, né, a seiva, a vida da videira constantemente, que é o Espírito Santo habitando interiormente. E essa é a coparticipação da natureza divina. É permanecermos em Cristo e sermos todos os dias cheios do Espírito Santo. É por isso que Cristo todos os dias estava em oração ao Pai.
ligação direta entre o céu e a terra, para que Cristo fosse sempre cheio do Espírito Santo e desse frutos de justiça, de obediência, de serviço. E aqui a lição ela trabalhou 2 pontos, oração e estudo da palavra. Mas tem um terceiro ponto que é o compartilhar, o testemunhar, o pregar o evangelho. Quão essencial isso também é para a vida cristã. É um privilégio que Deus nos dá. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Em qual condição? Ide, fazei discípulos. Se nós cumprirmos isso, estamos permanecendo em Cristo, porque Cristo não está acomodado. Ele está no hospital, ele está no presídio, ele está na rua, ele está de casa em casa, ele está lá, ó, visitando, batendo. Se eu estou numa vida estagnada, eu oro e leio a palavra, mas o que isso está te levando a servir, a se sacrificar pelas pessoas? Aí realmente você evidencia. O fruto não é o Espírito. Exato, é ele quem opera. Ele traz Exato. os frutos, mas os frutos não são ele mesmo, né? O fruto é o resultado da operação dele, que são Exato. essas coisas, as boas obras. E a gente poderia trabalhar Lucas 11, né, que o Pai está mais desejoso a dar o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem do que nós, pais, a darmos boas dádivas aos nossos filhos. Em qual condição? Se nós pedirmos o Espírito para compartilharmos as boas novas, e não no aspecto egoísta, eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu, quero ler a Bíblia, quero conhecer, mas eu. Daí você não pode ser um egoísta espiritualmente, você tem que pedir ser cheio do Espírito para dar. Cristo, e a gente encontra isso nos testemunhos, Cristo recebia constantemente para comunicar constantemente. Quanto mais ele recebia, mais ele dava. E aí é o ciclo daquilo que a gente chama de beneficência social. E é o que nós temos que buscar com certeza, lendo aqui João capítulo 5, né? 15, desculpa, que é um texto certamente maravilhoso. Amém. Amém. Podemos avançar para a quinta? Vamos à quinta. Só terminando aqui um parágrafozinho que eu achei tão bonito da lição de quarta, o último parágrafo diz assim, né? Jesus diz a cada um de nós, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. João 15:9, que é o verso para memorizar. O amor de Jesus é o elo mais forte que nos atrai a Ele. E quando conhecemos esse amor de verdade, somos profundamente tocados e levados a responder com amor a Deus e aos outros. Amém por isso. Amém. E a lição de quinta vem falando da seiva, né, dessa questão do Espírito Santo. Vamos trabalhar um pouquinho aí essa necessidade de estarmos sorvendo, né, diariamente esta seiva da videira que é o Espírito Santo. Vamos comentar um pouquinho aqui. Certo. O Espírito Santo ele não é dado a nós por medida. Sabemos isso. Ou seja, não é olha, esse aqui é o Espírito Santo que você vai ter na sua vida e agora você faça bom uso, economize, porque talvez falte. Não. O Espírito Santo é dado conforme a necessidade do alimento espiritual. E, na verdade, a nossa fome do Espírito Santo e sede dele deveria ser como a nossa necessidade de alimento físico. Né? Então, por exemplo, se eu como bem hoje no almoço, quer dizer que amanhã eu não vou sentir fome? Exatamente. De maneira nenhuma. Nós precisamos comer 3 vezes por dia para não ter sensação de fome ou sensação de fraqueza, de cansaço. Mas o que acontece? A natureza pecaminosa ela sempre nos faz enfatizar o corpo. Tudo aquilo que acontece no corpo é mais importante. Então, nós sentimos fome e se ficamos uma refeição 1 hora atrasada, às vezes a gente já se estressa, já começa a suar, alguma coisa pode acontecer dependendo da pessoa. E a natureza pecaminosa é responsável por nos fazer focar mais nas necessidades da carne do que nas do espírito. Então, ao mesmo tempo que nós não aguentamos uma refeição, às vezes, um dia de jejum do corpo, nós aguentamos 1 dia, 2, 3 semanas, 3 meses. Na abstinência do espírito. Exato, e nem percebemos que estamos mortos espiritualmente. Por quê? Porque a vida espiritual, ela só se discerne de maneira espiritual. Então, se você está cada vez mais se afastando, você nem percebe que está secando. O ramo está atrofiando a ligação com a videira como um todo, né? E é por isso que Jesus, tentando mudar a mentalidade do povo, Deus próprio, né? Ele diz que nem só de pão o homem viverá. Ou seja, não é o alimento físico o mais importante. Timóteo, depois, Paulo diz a ele, né, que a questão é que o corpo pouco aproveita aquilo que acontece com o corpo. Ou seja, é um chamado para que você reavive as sensibilidades espirituais. E assim como você gostaria de ter resultados físicos no seu corpo quando você come, assim você tem que buscar satisfazer essa vontade de alimento. Porque como nós vimos do próprio Jesus, ele também disse que o Pai está disposto. O Pai está disposto a dar o Espírito Santo ao Filho que pede.
E a comparação que Jesus faz é bem interessante. Ele diz: quem de vocês, quando o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Exatamente. Quem de vocês, quando o filho pedir um ovo, vai dar um escorpião? E o Pai Celestial é muito mais sábio do que vocês. Ele não vai ser pior do que vocês seriam com os filhos de vocês. Exatamente. Ou seja, o alimento físico é comparado ao alimento espiritual de novo. E é somente assim que um ramo pode crescer e frutificar, se mantendo alimentando do Espírito Santo. Se nós não estamos vivendo uma vida de busca, mesmo que não percebamos, estamos secando a nossa conexão. Exatamente. E vamos pensar assim, como você enfatizou tanto a vida de Jesus. Jesus, ele foi concebido pelo Espírito Santo, certamente desde a sua meninice, né? Desde a sua tenridade, cheio do Espírito Santo. No batismo foi ungido pelo Espírito. O Evangelho de Lucas menciona Cristo sendo guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, no poder do Espírito. Mas mesmo assim, Jesus buscava o batismo diário do Espírito Santo mediante a oração, o estudo da palavra, a comunhão com o Pai. Agora, nós estamos falando daquele que era sem pecado. Por mais que compartilhou da nossa natureza, das fragilidades da humanidade caída, nós sabemos de que Cristo veio até a nossa condição, obviamente sem pecado, senão ele não seria um sacrifício perfeito, mas ele é o nosso exemplo. E se ele, como nosso exemplo, se tornou um suplicante e buscou o batismo diário do Espírito Santo, quanto mais nós que estamos em pecado, que temos pecado na nossa vida. Eu lembro no livro Caminho a Cristo, Ellen White falando quanto que os anjos olham pra gente assim, ó. E a autora menciona nessa semana também com espanto. Porque se Cristo, naquela condição de perfeição de caráter, se tornou um suplicante, quanto mais nós mais precisamos nós, desesperadamente. exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente tem tanta essa cegueira, né? Fica dias e dias sem se alimentar espiritualmente, parece que não está com fome, nem sente fome. Que insanidade, o pecado ele é algo extremamente cruel mesmo, maligno. E eu fiquei lembrando na ênfase de João aqui, capítulo 15, conectando com essa questão do Espírito Santo, olha só o que ele diz aqui, João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. Olha agora, deixa eu falar, isso somos nós em relação a Cristo, mas olha Cristo em relação ao Pai. João 5, verso 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então nós temos aqui a ênfase em João 5,30, que Jesus ele não veio fazer a própria vontade dele. Em João 6,38, ele não veio fazer a própria vontade dele. Ele não podia fazer nada sem o Pai, habitando nele através do Espírito Santo. Então Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas. Assim como Cristo necessitava do batismo diário do Espírito Santo e permanecer no Pai, para que o Pai permanecesse nele e ele fosse guiado pelo Espírito Santo, para que ele pudesse realizar a sua missão e ser vitorioso, ser um sacrifício perfeito, nosso exemplo, nós também. Nós precisamos então permanecer em Cristo para recebermos diariamente o batismo do Espírito Santo, para vivermos em Cristo uma vida vitoriosa. Sem a vida de Cristo em nós é impossível. E aqui a autora menciona, né? A verdade é que não conseguimos permanecer em Jesus por conta própria. Ou seja, aquele que eu tenho a escolha, mas eu tenho o poder para isso? Não. Eu escolho permanecer em Cristo, mas eu não tenho poder para permanecer. Quem que me dá esse poder para permanecer? É Cristo pelo Espírito Santo. Sempre que respondemos ao que Ele nos chama para fazermos, apenas reagimos ao que Ele já fez por nós. É pelo seu mérito, pela sua justiça, pelo seu poder. E a lição vem trabalhando aqui alguns textos, mas eu quero apenas mencionar um e ler aqui o parágrafo e comentar um pouquinho. É o Espírito Santo quem promove o nosso crescimento espiritual e garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. E o Consolador, ele é chamado de o Consolador, ele revela Jesus a nós, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele nos guia a toda a verdade. São muitos textos, mas eu quero mencionar aqui o aspecto do Consolador, que do grego é parácleton. E esse termo aí, parácleton, tem o sentido de ser designado a estar sempre ao nosso lado. É mais do que consolador. Você está triste e alguém te consola.
Você está com um problema judicial, vem o advogado. Porque a palavra paráclito pode ser traduzida como consolador, advogado. Jesus é chamado em 1 João capítulo 2, verso 1, como o paráclito, o nosso advogado. Se todavia pecarmos, temos um paráclito. O Espírito Santo é chamado em João capítulo 15, 16, como o paráclito também. Mas o sentido é designado a estar sempre ao nosso lado. Em quais situações? Em todas as da vida. Em todas as situações da vida. Eu vou ler a palavra, quem que ilumina a minha mente para compreender a revelação de Deus? O Espírito Santo. Eu pequei, quem que vai operar em mim o arrependimento, convencer do pecado, da justiça e do juízo? Quem está ao meu lado para me repreender? O Espírito Santo. Eu preciso testemunhar, quem que estará me capacitando com dons espirituais? Estará ao meu lado para me capacitar para a missão? O Espírito Santo. Quem estará ao meu lado como advogado? Porque, segundo Romanos 8, o Espírito Santo também intercede. É Jesus o santuário celestial, mas o Espírito Santo também intercede. Se eu estou triste, quem que vai me consolar? Se eu estou desanimado, quem que vai me animar? É aquele que foi designado para estar sempre ao nosso lado. Jesus, na sua limitação física, não poderia estar ao lado de todas as pessoas do planeta Terra ao mesmo tempo, ou poderia? Ele poderia estar lá na China e ao mesmo tempo no Brasil? Não. Mas então Jesus fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. E essa promessa da vinda dele, de João, no capítulo 14, não é apenas da volta dele, mas neste texto em particular, se eu não me engano, é o versículo 18, João 14, versículo 18, exatamente. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. É a vinda do Consolador. Jesus, ele quer estar ao lado de todo mundo. Através de quem? Do Espírito Santo. Então hoje eu tenho o privilégio de andar com Jesus em todos os momentos da minha vida. Um privilégio que nem os discípulos que andaram 3 anos e meio com Jesus tinham. Porque às vezes Jesus estava num lugar, eles estavam em outro, Jesus ia com Pedro, Tiago e João, os outros ficavam. Mas agora não, onde eu vou, em qualquer situação, em qualquer pensamento, em qualquer circunstância da vida, Jesus está sempre ao meu lado. Amém. Que privilégio termos este relacionamento com o nosso Deus. E é isso que Ele quer ter conosco, Ele quer estar sempre ao nosso lado. Bom, isso foi uma lição maravilhosa, né? Vamos aí para as considerações finais, para então finalizarmos esta recapitulação. Amém. Irmãos, nós precisamos mais do Espírito realmente do que nós sentimos vontade. Nós precisamos mais até do que conseguimos raciocinar na nossa mente. Existe um texto que eu gostaria de ter trazido, mas agora que me veio à mente, se não me engano está em O Lar Adventista ou Mente, Caráter e Personalidade, algum dos dois. Mas o texto diz que quando uma pessoa que é acompanhada pelo Espírito, é acompanhada pelos anjos do céu, muitas vezes ela poderá se encontrar em situações nas quais os anjos vão moldar as palavras dela para que sejam adequadas. Ou seja, aí nós vemos um pouquinho da profundidade de como é uma pessoa dirigida pelo Espírito Santo. Ela não sabe, mas as palavras dela estão sendo moldadas. Incutidas na mente dela. Exato. E sendo... Não é só uma questão de agora que eu estou em Cristo eu vou me virar para fazer as coisas e Ele vai me ajudar. As coisas vão vir e você vai continuar na sua vida, você vai continuar desempenhando. Mas agora o Espírito vai literalmente te usar. Amém. Ele vai começar a escolher as suas palavras, imagina só que bênção. Que coisa linda. Isso só é possível se nós permanecemos na vida dele recebendo essa seiva, que é o Espírito. Então, busque a Cristo se você sente a necessidade neste momento. Pare, se ajoelhe, busque a Ele como você nunca buscou. E viva com Ele também como nunca viveu. Amém, louvado seja Deus, que bênção. Eu quero finalizar esta recapitulação lendo um texto de sexta, que traz aqui um dos trechos do capítulo 73 do Desejado, que diz assim, ó, permanecer em Cristo significa receber constantemente de seu Espírito, uma vida de inteira entrega, olha só a ênfase que a gente estava dando na escolha, né? A seu serviço. As vias de comunicação entre a pessoa e seu Deus devem estar sempre abertas. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira viva, assim devemos nos apegar a Cristo e receber dele, pela fé, a força e perfeição de seu caráter. Amém. Aí sim, o fruto do Espírito, né, que é o amor, que é a bondade, o domínio próprio, etc., etc., são 9 gomos do mesmo fruto, serão revelados na nossa vida para a glória de quem? Minha? Não, como diz lá em João 15, para a glória do Pai. É isso que o Pai deseja, que demos muitos frutos para a glória dele, para que sejamos um. Então que você, durante esta semana, aproveite o tempo que Deus está te dando.
Você tem tempo para tudo, tenho certeza. No seu casamento, filhos, trabalho, para fazer exercício físico, um lazer, um hobby. Mas e para Deus? Esse é o ponto, né? Aquele que deve merecer as nossas primeiras atenções, o nosso melhor, primeiro Deus. Então faça esse propósito com Deus, escolha isso, peça poder, Ele vai te capacitar para que isso seja uma realidade na sua vida. Vamos finalizar com uma oração? Vamos falar com Deus. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por conhecermos através da Tua palavra o desejo intenso que o Senhor tem de ter um relacionamento conosco. Amamos o Senhor, a Tua palavra, reconhecemos a nossa condição laodiceana, mas rogamos que o Senhor nos tire desta condição e nos vista com a justiça de Cristo, nos dê uma fé genuína e verdadeira, nos dê olhos espirituais, a unção do Teu Santo Espírito, para permanecermos em Cristo e darmos frutos para a glória do Senhor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanharam nesta recapitulação, esteja conosco durante esta semana, que seja uma semana de muitas bênçãos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Gostou desta recapitulação? Então deixa seu like, compartilhe nas redes sociais. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreve, ative as notificações, que semanalmente postamos aqui conteúdos espirituais, conteúdos relacionados à verdade presente. Moço, muito obrigado pela sua presença, comentários maravilhosos. Obrigado também pela sua presença, por toda a motivação que vocês têm dado nos comentários para avançarmos com esta obra e que estas palavras tenham calado fundo ao seu coração como ao nosso também, em nome de Jesus. Aqui finalizamos então mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina da Verdade Presente. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. IAG, juntos avançaremos.